Oi galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz e no vídeo de hoje eu irei fazer uma retrospectiva do ano de 2019, né, do finalzinho do ano até 2021. Falando um pouquinho aí do isolamento social, né, gente, de como tá sendo, fazendo uma relação aí junto com a minha vida. Acredito que muita gente vai se identificar comigo, né, o que a gente tá passando aí. Então eu vou contar um pouquinho de como foi essa trajetória aí do finalzinho de 2019 e até hoje, né, gente? Como é que tá sendo pra mim toda essa situação até agora. Bom, gente, pra mim tudo começou no finalzinho de 2019, no mêsinho de novembro, né, que a gente recebeu uma notícia de transferência de emprego e tudo mais. Então eu e meu marido, a gente teve que vir aqui pra Belo Horizonte, né? No caso, eu tive que vir acompanhar ele. E pra mim foi muito complicado, porque foi uma notícia alegre e triste ao mesmo tempo, porque eu não tenho família em Belo Horizonte, eu não tenho nada aqui. Então eu ia deixar todo mundo em São Paulo pra vir pra cá, talvez pra também, né, conhecer e aprender um pouco mais e tudo mais, né? Eu levei por esse lado, além do serviço. E aí veio a pior tragédia, né, pra mim no caso, ter que abandonar o meu emprego, né? Tive que pedir as contas do serviço, deixei a minha turminha, né, faltando 2 meses, então pra mim foi uma situação assim que mexeu um pouco com o meu psicológico, né? Porque você fica 1 ano com a turma, você já tem um vínculo, você já tem um cuidado, você já sabe como lidar e embora assim de vez é difícil. Enfim, pedi as contas e a gente veio pra cá e o meu sentimento foi de como se tivessem me arrancado, se eu fosse uma árvore, tirado a minha raiz e jogado em outro lugar. Então eu me senti meio assim no começo perdida, sem rumo, sem identidade. Um desabafo mesmo, né, gente? Sem identificar quem eu sou. Eu não sei, eu tive esse sentimento aí estranho, né? Enfim, a gente ainda não sabia da pandemia, tinha alguns boatos, né? Alguns boatinhos aí e tudo mais. E nessa trajetória a gente se ouvia, né, algumas coisas da China. E aí teve esses comentários, né, que tava surgindo esse vírus aí, que seria uma forte pneumonia. Esses primeiros casos foi surgindo lá, a gente meio que não tava acreditando que se daria todo esse processo que a gente tá passando agora. Achávamos que isso daí ia acabar logo, que era uma coisa que ia ficar isolada só na China e tudo mais. Ninguém imaginou que isso ia se alastrar nessa época. Isso daí já foi mais ou menos lá pra janeiro, né? Acho que já em dezembro a gente meio que já tava sabendo de alguma coisa aí, né? E aos pouquinhos esse assunto ia se aprofundando cada vez mais. E com tudo isso, em janeiro, que a gente já tava sabendo mais ou menos sobre esse tal vírus, que a gente não sabia que ia dar toda essa repercussão, eu estava com a cabeça bem abalada de estar aqui, fiquei com medo, receosa, uns sentimentos muito ruins de estar longe de todo mundo, de não poder conversar com os meus amigos, de não ter o meu emprego ainda, porque eu tava começando tudo de novo, querendo, a gente meio que recomeça a sua vida, né? Porque você tá vindo numa cidade que você não tem vínculo com nada nessa cidade, você não tem nada, então meio que você começa do zero, você tem que ter uma casa, tem que procurar emprego e tudo mais. Então é um sentimento assim muito... É um sentimento apertado, sabe? Eu não sei nem explicar pra vocês como é isso. Então a gente já tava em fevereiro, no mês de fevereiro, né? Se passou janeiro. Em fevereiro eu ainda estava já tava fazendo aí quase uns 3 meses que eu estava aqui, tava bem angustiada, bem triste, né? Às vezes eu chorava, queria voltar logo e tudo mais, né? Que é normal e esse sentimento, principalmente quando você vai assim do nada, sem motivo. Quer dizer, tinha um motivo, né? Mas assim, sem ter uma adaptação, sem estar com o psicológico preparado. Então foi um sentimento bem triste pra mim. Aí nesse meio percurso aí eu tive alguns probleminhas que me causaram. Quando a gente, né, nessa trajetória toda que eu passei, e quando foi mais ou menos aí, né, que eu falei em fevereiro, a gente já ficou sabendo de alguns casos que já estava rolando aí do vírus
aqui no Brasil. E a gente não imaginava, mais uma vez, que ia dar tanto repercussão. A gente achava que ia durar 15, 10, até um mês, né, gente? Ninguém pensou que talvez isso ia se alastrar de alguma forma, que ia gerar tantos desempregos e tantas coisas e até algumas coisas ruins dentro da gente, né? Sentimentos ruins. Então a gente já ficou sabendo aí que o negócio já tava aqui no Brasil e fora em alguns outros países também. E ainda tava tudo tranquilo, né, gente? Tava tudo funcionando normal, a vida tava normal, a gente teve até carnaval, né? Então foi tudo tranquilo. E como tava tudo normal e eu tava afim de ir lá, né, lá em São Paulo, visitar minha família, eu pensei, vou passar uns 15 dias lá, ficar lá um pouquinho, espairecer a cabeça. Então eu comprei a passagem, mas antes disso eu tava sentindo uns probleminhas de estômago, né, eu não sabia o que era, eu achava que era coisa porque eu comia alguma coisinha, alguma besteirinha e ficava ruim, mas até então tava tranquilo. Quando eu comprei a passagem, fui para São Paulo, passar uns 15 dias lá. Após eu entrar dentro do ônibus para ir para São Paulo, eu já senti muita dor no estômago, muita dor, eu não sabia o que era. E quando eu cheguei em São Paulo, aí é que as dores foram piorando. Eu fiquei com enjoos, com ânsia, com dores abdominais, com o estômago, sensação que tava agulhando, com umas agulhadas. Gente, uma coisa muito estranha que eu nunca tinha sentido na vida. E fiquei muito desesperada e fui no posto de saúde, né? Porque eu tinha até um convênio em São Paulo, mas como eu vim para Belo Horizonte, eu tive que acabar com o convênio lá e depois, né, fazer um aqui em Belo Horizonte. Porém, eu não tinha feito ainda. E aí eu fui no posto de saúde, no OBS, e a mulher já logo de cara me assustou, falando que eu tinha H. pylori, eu nem sabia o que era uma bactéria e tudo mais. E aí depois eu fui de novo num outro horário e aí o moço falou que era mesmo um problema de alimentação, né, que eu não tava comendo direito, mas não era H. pylori, não era nada grave, mas que ele ia me passar alguns remedinhos e tudo mais. Aí eu tomei um remédio lá pra ajudar, mas gente, foi 15 dias muito sofrido, morrendo de dor, e eu precisava muito de um especialista na área que pudesse me falar o que eu tinha, né, porque eu nunca senti gastrite, eu nunca tive isso, então eu não sabia o que era. E era muito ruim, porque eu não conseguia dormir, eu passava a noite morrendo de dor, era um sofrimento, era horrível, foi 15 dias assim, terríveis. E então eu resolvi de última hora voltar pra Belo Horizonte, né? Eu falei, não, eu vou voltar porque eu vou passar no médico pra saber o que tá acontecendo comigo. Eu vou fazer um convênio logo e ver o que tá havendo. Aí chegando aqui, eu cheguei em fevereiro ainda, eu acho que foi finalzinho de fevereiro. Fui primeiro no doutor consulta, paguei lá a consulta, foi R$100, e ele me examinou tudo e falou que era mesmo problema de alimentação, talvez a adaptação de ter vindo pra cá, mexeu muito comigo, mexeu com o meu psicológico, então por isso que aconteceu todo esse processo aí da gastrite. E me passou um monte de remédio, gente, além de eu gastar R$100 no doutor consulta, eu tive que gastar mais R$400 só de remédio, porque o negócio tava feio, eu comia, eu sentia todo o trajeto da comida, gente, era uma coisa assim que eu não desejo a ninguém sentir problema de gastrite, gente, problema de estômago é uma coisa terrível assim, que eu não desejo a ninguém. E logo em seguida eu já cheguei em casa, já fiz um convênio, já chamei uma moça, a moça veio aqui, a gente fez um convênio juntas, um convênio que fosse acessível pra mim, e aí eu passei mesmo com o especialista, né? E ele foi me acompanhando e esse cara foi assim genial na minha vida, foi o que me ajudou, foi o que me curou. Gente, eu fiquei 1 ano com problema de gastrite. 1 ano, vocês sabem o que é 1 ano? Os sintomas iam melhorando aos poucos. Eu achava que aquilo ia acabar muito rápido depois que eu tomasse o remédio, mas não acabou rápido. Foi uma coisa assim que durou de fevereiro até dezembro. E ainda em janeiro eu senti alguma coisinha agora desse ano. Agora eu já não sinto mais nada. Então, ele me ajudou, me passou um remédio assim perfeito, que foi o Divina, que me ajudou muito, que me fez me recuperar, e eu só agradeço esse cara. Esse cara foi nota 10, assim, na minha vida. Eu fui curada por ele, assim, sabe? Porque foi muito sofrimento, você não dormir, você passar mal, você querer vomitar. É uma coisa terrível, gente. Eu não desejo a ninguém ter dor de estômago. Nessa gravidade, não.
E isso abalou muito, né? Esse negócio de você tá indo pra um lugar, ir pra outro, você não está trabalhando, você não ter assim com quem conversar, você não ter outras pessoas, mexe com a gente. Então, tudo isso englobou aí pra eu poder ter essa gastrite, né? E ela ser tão forte assim, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Aí, se eu não me engano, eu acho que o carnaval de 2020 foi em final de fevereiro, né, gente? Eu não sei, pra março, eu não me recordo. Eu sei que eu estava um pouquinho melhor, né, depois que eu comecei a tomar medicação, ainda estava tomando. Aí eu resolvi de novo ir pra São Paulo, porque eu precisava entregar uma encomenda e eu tinha que ir. Então eu aproveitei e fui no feriado do carnaval, que tava tranquilo, tudo bem. Ainda se falava do vírus, mas não era uma coisa que fosse tão avassaladora como está hoje. E aí eu fui lá, fiquei lá 4 dias em São Paulo, né? Porque eu precisava entregar essa encomenda de carimbos que eu vendia na época e a menina tinha pedido e já estava pedido comigo e eu precisava estar levando. Então eu voltei, fiquei 4 dias lá em São Paulo, até fui para os bloquinhos que tinha nas ruas, né? Ainda tava tranquilo. Eu acho que até nesse carnaval aí, eu acho que esse carnaval foi o começo aí do vírus, né? Porque teve vários blocos de rua, várias festas e todo mundo se aglomerou. Acredito que tudo iniciou aí nesse carnaval. Eu não sei, mas é o que se falam por aí, eu acredito também. Talvez se não tivesse carnaval, não tinha se alastrado tanto esse vírus. Eu acredito eu acho que, eu não sei qual a opinião de vocês aí, vocês também podem escrever aí pra mim nos comentários, mas acho que o carnaval foi o início de tudo, gente. Então eu voltei pra casa, depois que eu fiz a entrega, fui ainda com dor no estômago, sofrendo, mas ainda pulei carnaval lá com as minhas amigas, e foi muito bom, foi muito legal, mas sentia muitas dores, gente, nossa, fala sério. E no meio de tudo isso, o que aconteceu? Ficamos sabendo da pandemia, o negócio se alastrou de uma forma que a gente não imaginava, né? Foi para todos os países, o Brasil também já tava aquela coisa feia, aquela loucura, não tinha que usar máscara, todo mundo falava passar álcool em gel, antes de entrar dentro de casa tinha que se higienizar toda hora, ainda não tava fechando nada por enquanto, né? Tava bem essa militância aí que a gente deveria ficar em casa, porque muitas pessoas estavam morrendo, mais de 1000 pessoas por dia, e aquilo, né, deixa a gente apavorado. Eu mesmo fiquei, meu Deus, que loucura! Agora piorou porque eu já não consigo mais ir na minha mãe lá visitar todo mundo. Já é longe, imagina agora com a pandemia, né? Agora piorou porque eu não posso ir pegar o vírus e levar lá pra eles, né? Porque eu tenho meu padrasto que já tem uma certa idade, né? A minha mãe não é tão velha, mas a gente não sabe, a gente não pode arriscar, a gente não sabe se as pessoas são fortes ou se são fracas, né? É um vírus que você quer, é sorte. Se você pegar e estiver vivo, pô, que ótimo, né? E se você pegar e morrer, então é muito por sorte. E eu também tenho a minha irmã que tem problema de respiratório, bronquite, sinusite, então assim, não dava pra se arriscar mais, então eu resolvi que eu só ia mais pro final do ano de 2020, visitar a minha família, visitar todo mundo, né? Porque meu planejamento era uma vez por mês, mas não rolou, gente, porque o negócio tava feio em tudo quanto é lugar. E isso vai causando na gente desespero, né? Você imagina, você tá longe de tudo, longe de todos. Eu já tava com problema de gastrite, já imaginava um monte de coisa na minha cabeça, achava que eu tava até com uma doença grave, porque eu não tinha feito endoscopia, não dormia mais à noite, passava a noite toda, a madrugada toda acordada no computador, pensava na vida, às vezes acordava com crise de ansiedade, coração batendo forte, aquela suadeira, aquele desespero que, nossa, nunca mais eu vou sair daqui, e a pandemia também agora ferrou tudo, um monte de gente morrendo, então assim, imagina, né, minha cabeça ficou aquela loucura. Eu aposto que de muita gente, não só a minha, muita gente ficou doido, mexe com o psicológico das pessoas isso. Gente, e o pior disso tudo, né, que eu tô aqui me lembrando, é que ainda teve aquela famosinha frase, né, depois de tudo isso acontecer, vamos pensar assim, vamos sair melhores do que entramos, né, as pessoas vão ser mais solidárias, todo mundo vai amar mais a sua família, agora todo mundo vai dar valor, todo mundo vai ter mais amor ao próximo. E tudo completamente errado, tudo balela, né? Porque ninguém teve amor a ninguém. No começo, no susto, todo mundo ficou com muito medo, ninguém saía de casa, todo mundo se protegia. E aos poucos o pessoal começou a andar por aí, como se nada tivesse como se não tivesse nenhum problema, como se ninguém fosse morrer.
né, tudo assim. Foi todo mundo aí se aglomerando tudo de novo, foi todo mundo ir pras portas dos bares, todo mundo curtindo a vida, como se não houvesse amanhã, como se o vírus não tivesse aqui. E as coisas só piorando, porque ao invés da gente achar que a gente ia sair melhor, a gente saiu, foi a pior da situação. Aí a galera sertaneja aí, a galera da música resolveu fazer live, né, gente? Pra poder distrair a cabeça aí e também ganhar uns trocos, né? Porque eles também ganharam uns troquinhos. Então foi live de um lado, live do outro, você abria o computador, tinha live de tudo quanto é lugar, que você já não aguentava mais de tanta live, né? No começo foi legal, mas depois, gente, ninguém aguentou mais. Tanta live, é live sertaneja, live de rock, live não sei do que, live de tudo quanto é jeito aí pra tentar, né, distrair a cabeça, porque show não ia ter mais, né? Nem tão cedo eu acho que a gente vai ter um show, porque eu amo ir pra shows, eu adoro ir no show da Marília, adoro o show da Simone Simaria, eu e minhas amigas já fomos muito, né, no AMB e tudo mais, mas a gente sabe que isso não vai rolar tão cedo. E aí, galera, a gente achou que esse negócio ia até agosto, né, mas a gente viu que não foi, né, estamos aí até hoje. Mas voltando um pouquinho aí pra trás, eu tive um problema, né, familiar, um tio meu que acabou falecendo. Ele tinha um problema de diabetes e fazia tratamentos e tudo mais, a diabetes dele era bem forte, até que ele pisou num prego e furou o seu pé. Eu não sei se foi bem prego, tá? Mas pelo que eu sei foi um prego, ele furou o pé e não percebeu. Ficou lá com o pé por alguns dias, aí depois perceberam o cheiro, né? Porque quem tem a diabetes, dependendo da diabetes, aí se for forte ou se for muito forte, dependendo aí do grau, você perde a sensibilidade. Então ele perdeu a sensibilidade, ele não sentiu que tinha sido furado. E aí com o tempo a família sentiu aquele cheiro, né, de carniça estragada, alguma coisa podre. E perceberam que foi o pé dele, olhou nele e viu que foi o pé. Correram pro médico e o médico teve que fazer uma cirurgia, tiraram os dedos dele do pé, porque eles estavam podres, né, já estavam estragados, então teve que tirar os dedos do pé, mas foi tranquila a cirurgia, ele ficou bem, já ficou esperando pra ter alta. Só que nesse meio intervalo aí, ele pegou o tal do vírus. E foi bem chocante, né, porque as coisas ao invés de melhorarem, só piorou. Ele foi entubado, tudo mais. E aí a gente recebeu a notícia triste que ele tinha falecido por conta do vírus, né? Eu não sei nem se foi por conta do vírus, eu acho que o vírus ajudou mais, porque ele já tinha problemas de saúde, porque tudo que você, hoje em dia, né, se você morrer, tudo é esse vírus, né, tudo é o vírus, foi ele que matou. Então, se você morreu de coração, foi o vírus, então tudo tá sendo isso, as outras doenças não existem mais, só esse vírus. Então ele foi enterrado, né? Foi enterrado por conta do vírus, né? Foi isso que eles alegaram. E não teve jeito, né, gente? Foi muito triste, a gente ficou muito, muito abalado. Eu não sabia o que fazer porque eu tava longe da minha família, né? Minha mãe chorou bastante, eu queria ir pra lá, mas não dava pra ir porque a gente tinha essa pandemia todinha, tava bem forte na época. E pra mim foi uma semana assim difícil, porque a gente fica longe, né? Morreu alguém, normalmente você quer estar perto da sua família, mas não deu. E minha mãe também falou que não era pra ir, pediu pra eu ficar, que ia ficar tudo bem. E foi indo, gente. A gente foi seguindo a vida aí, né? Conforme deu. E aquela coisa, né? Foi enterrado, acho que só foi ele, a mãe e o filho, não poderia ir mais gente. Então você é enterrado como indigente, né? Porque você não pode nem ter um velório digno por conta do vírus, perigoso você pegar, então eles não querem saber. Você fica poucas horas, enterra e vai embora. Então morrer nessa época de pandemia é difícil. E aí chegamos em agosto, que nada mudou, né, gente? Só piorando o negócio, mas a gente ainda tava feliz por algum motivo, que a vacina aí já estava sendo procurada, a medicina estava indo atrás, todo mundo aí correndo, fazendo o que podia para poder correr com essa vacina. Era a nossa única esperança, né? Essa vacina salvar o mundo inteiro, porque foi pesado e a gente sabe que o Brasil não tem muita estrutura para receber, não teve estrutura, né, até hoje para receber esse vírus aí. Então, agosto ainda a gente tava nessa tortura. E aí chegamos no mês de outubro de 2020, tudo tava, né, o vírus tava aí diminuindo um pouco mais,
tava mais tranquilo, né? Mais tranquilo. E as pessoas, né? A galera relaxou, né? Falou, opa, tá acabando, o negócio tá indo embora, bora relaxar. E começou a vir as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, aí as pessoas começaram a se aglomerar de novo, festa ali, festa aqui, casa de show funcionando, né? Tudo, maior oba-oba maravilha, né? 25 de março cheia, a galera comprando presente, aquela loucura, né? Todo mundo achando que tava assim, maravilhoso, que ninguém ia pegar mais nada, tudo tranquilo e oba-oba. Então, aí é que veio o problema, né, gente? A gente achou que a galera ia se conscientizar, mas não, a galera não tava nem pensando em si, nem no próximo, né? Porque uma coisa se morre só você, mas a gente tá falando de um vírus que morre você e várias pessoas, então ninguém tava nem aí, cada um pensando no seu umbigo. Eu, por ficar muito abalada com toda a situação que tinha acontecido durante o ano de 2020, 2019, eu então resolvi em outubro fazer aí o meu canal no YouTube. Falei, vou fazer meu canal, eu não tô fazendo nada, sempre tive vontade, sempre, eu já tinha até feito alguns vídeos, até apaguei, não tenho mais eles aqui. Eu só tenho um só, que é o vídeo que eu fiz o primeiro pra abrir o canal. Ele ainda continua, mas os outros eu tive que tirar por direitos autorais, porque eu não sabia mexer, colocava músicas e tudo mais. Então eu falei, vou fazer no meu canal. Eu não tô fazendo nada, não tô trabalhando, eu não tenho nada pra fazer, então é minha única válvula de escape, é vir aqui gravar meus vídeos e trazer uma alegria, né, pro povo, trazer, mostrar um pouquinho da realidade que a gente vive, e também pra mim, né, foi uma válvula pra mim, pra eu estar conversando, ter aí como distrair minha cabeça, então foi aonde que eu iniciei meu canal aqui em outubro aí, pra estar distraindo a minha cabeça enquanto eu não achava emprego. Até então achei que não ia, né, muito pra frente, talvez eu ia parar, mas eu tava bem assim decidida que eu queria mesmo entrar aí na vida de YouTube, né. E mesmo assim, eu fazendo vídeos aqui pro YouTube, gente, eu passava, entregava currículos, porque as escolas estavam todas fechadas, não tinha como eu entregar, como vocês sabem, eu sou professora da educação infantil, então eu entreguei muitos currículos, fui atrás, mas tudo por e-mail, porque as escolas estavam fechadas, não tinha ninguém para entregar, não tinha ninguém para pegar, então tudo por e-mail, mas nada, gente, nada, nenhuma entrevista, nada eu conseguia aqui até agora, né? Nada, nem emprego, nem nada. Então, foi o que eu falei pra vocês, o YouTube foi sim uma melhor forma aí de ajudar, né, a trabalhar minha cabeça, tá me acalmando mais, a ficar mais tranquila quanto à minha ansiedade. E nesse meio tempo, né, gente, o que acontece? A gente recebe uma notícia triste, né, em Manaus. Pessoal, todo mundo morrendo sem oxigênio, aquela loucura, os hospitais cheios, pessoas nas filas, e o mundo todo se comoveu, os artistas aí, muitos artistas enviaram oxigênio aí pra lá, né, quem pôde aí, alguns youtubers também que eu sigo, compraram pelo menos um, que a gente sabe que é muito caro, então foi aquele colapso, né, gente, a gente nunca imaginou que isso ia acontecer. Muito triste o que o pessoal de Manaus passou, e ao mesmo tempo as pessoas se solidarizaram e ajudaram, muita gente ajudou lá, né, mandou muitas coisas, então pelo menos o povo brasileiro aí é até caloroso, né, nesse aspecto, o pessoal ajuda bastante, então foi um momento bem triste aí, passou muito nos jornais e me abalou bastante também, eu até algumas vezes chorei com as notícias, porque a gente sabe que a saúde aqui não é uma das melhores, né? E você vê, no tempo de pandemia, você vê pessoas assim sofrendo, não é fácil, não, que nem aquela pessoa que nunca teve ninguém da sua família que morreu, ela não sente o sentimento daquela que teve, ela não liga tanto, né, aquilo não dói pra ela, mas assim, eu acho que muita gente se solidarizou, né, mesmo quem não teve, muita gente sentiu a dor, mesmo de longe, mesmo de vários lugares e várias regiões do Brasil, as pessoas sentiram a dor que esse pessoal passou. Bom, gente, aí no finalzinho de 2020, né, como já fazia 8 meses que eu não visitava a minha família, que eu não ia pra lá, pra São Paulo, então eu resolvi, comprei uma passagem, falei, eu vou com todos os cuidados, vou com máscara, vou levar álcool em gel, e fui lá, eu acho que, se eu não me engano, foi comecinho de novembro, foi perto das eleições, porque eu voto lá, eu não passei o meu título pra cá ainda, então eu também nem pretendo, gente, eu acho que eu vou pra lá mesmo, já é caminho, eu já fico lá, qualquer coisa.
Então eu fui votar e já aproveitei e fiquei lá. Fui morrendo de medo, ainda bem que o ônibus que eu fui tava vazio, não tinha muita gente, foi tranquilo, eu fui até inclusive de buzzer, eu gravei aqui pro canal, eu indo pra São Paulo, como é que foi. Eu ainda, querendo ou não, abusei um pouquinho, né, não vou falar que eu fui santa também, porque eu não fui, acredito que muita gente também não. Então, assim, eu tentei me privar, assim, com todos os cuidados, mas eu era a saudade, sabe? A saudade de rever todo mundo, 8 meses aqui, trancafiado, sem fazer nada. Então eu tava já agoniada e eu precisava esparecer minha cabeça, botar a cabeça no lugar, então eu falei, não, eu vou. Então eu fui com todos os cuidados, cheguei na minha mãe, tomei banho, me higienizei todinha, antes de abraçar, de qualquer coisa. E mesmo assim eu não abracei, mesmo eu ter tomado banho, a gente não se pegou, a gente não fez nada. E fui distrair, visitei algumas colegas também, são não todas, algumas que eu sabia que lá tinha feito alguns testes do vírus para descobrir se tinha ou não tinha. As creches fez com todas as professoras, porque tava aquele processo de iniciar aulas, se tinha, se não tinha, então todas elas fizeram, então eu fui em algumas, não todas. Essas pessoas que eu fui, eu não peguei ônibus, eu fui tudo andando a pé, evitei, ainda mais lá em São Paulo, que os ônibus são muito cheios, os metrôs são cheios, então eu não peguei condução nenhuma, é tudo ralando, andando. Eu precisava distrair um pouco, eu fui errada, fui, vou admitir, mas tem hora que a sua cabeça fica assim, louca. Mas assim, gente, não fiz festa, não participei de aglomeração, de nada, eu fui assim, visitei, fiquei um pouco e fui embora. Mas eu precisava há muito tempo aqui, então você imagina sair de um lugar e ir pra outro, você ter problema de gastrite, se sentir mal, tudo misturado, aí vem a pandemia, nossa, é uma loucura, gente, é horrível, é uma situação que, assim, que eu não desejo a ninguém. Finalzinho aí, né, finalzinho de dezembro não, antes do Natal aí eu recebi uma proposta não, né, eu precisava participar de um processo seletivo aí que eu tinha feito, aqui em Belo Horizonte, e aí eu recebi um e-mail que eu precisava ir no local, tal, fazer esse processo seletivo e tudo mais, e eu ia passar o Natal no Novo lá, acabei não passando com a minha família, porque eu tive que vir pra cá correndo pra poder estar fazendo esse processo seletivo. Eu não podia perder a oportunidade, porque o serviço estava muito difícil de arrumar, tudo estava muito complicado. Então, uma semana faltando pro Natal, eu corri, peguei a passagem e voltei pra cá de novo. Gente, vou falar que esse PSS não deu em nada, tá? Só avisando aqui, não deu em nada, eu nem cheguei a fazer. Tinham pessoas na minha frente, foi uma loucura, e quem estava na frente passou e o resto que estava atrás não foi. Eu até comentei aí no canal, enfim, não deu nada. Eu perdi viagem, eu devia ter ficado lá. Isso daí, aí nisso eu passei Natal e Ano Novo aqui. Porém, né, eu passei aqui sozinha, né, sem festa, sem nada, tá? Tudo aqui em casa. Mas a gente sabe que muita galera aí se aglomerou, né? Como eu falei aí no comecinho, muita galera se aglomerou aí nas festinhas do final de ano. E aí, né, gente, a gente achou, chegou aí o ano novo, né? A gente tudo feliz, achando que 2021 seria o ano, que a gente ia ficar tranquilo, que era o ano da vacina, que esse bicho ia embora e a gente ia ficar só de boa. E não ia mais reviver isso. Só que não, gente. Chegou o janeiro, nós estávamos revivendo a mesma coisa de 2020. Parece que a gente não saiu de 2020. Parece que a gente ainda tá no ano de 2020 vivendo a mesma coisa. O vírus ainda tava tranquilo, né? Ainda não tava, assim, em colapso, porque tava diminuindo os casos, né? E eu fiquei sabendo que em São Paulo as escolas começaram a voltar com 30% das crianças. Aqui em Belo Horizonte, nada de voltar à escola, as aulas presenciais, nada. Então, minhas expectativas para arrumar emprego aqui foram ficando cada vez mais difíceis, mas as minhas colegas falaram que em São Paulo já estava voltando, 35%, as professoras todas com máscaras, álcool em gel, aquele protocolo todo para estar entrando na escola, né? As salas não estavam cheias, era uma porcentagem aí pequena para cada professora. E eu aqui sem esperanças, né? Eu falei, bom, então, até agora nada. Mas a gente ficava, né? Talvez, será que vai abrir? Se abrir o São Paulo, vai abrir aqui também. Mas eu já imaginava que talvez não. Então eu tava meio que sem perspectiva quanto a isso. E nesse meio aí, a gente recebeu a notícia que já ia começar a dar a vacina, né? Aí nas pessoas mais idosas, aí dependendo aí das idades e tudo mais. Então voltou aquela alegria de novo, né, gente? As escolas voltando em São Paulo, Belo Horizonte ainda não. A gente ainda não sabia o que ia dar. E todo mundo feliz, né? Vacina chegou, vamos tomar vacina e tudo mais, bora lá, todo mundo ansioso.
Só que nessa ansiedade toda, a galera aí voltou de novo à loucura, né? Quer dizer, já tava, né? Antes já até tava em aglomeração, mas só deu uma piorada. Aí no jornal, muitas festas clandestinas, muitos shows, e a começou a piorar de novo, né? Chegamos em março, tudo piora de novo. Com isso aí piorando, né? Mesmo assim, eu conheci algumas meninas aqui de Belo Horizonte, são professoras, e a gente decidiu entregar currículos. Eu acho que eu até gravei aí no canal, vocês podem até ver. Foi eu e a Ivonete, eu e a Ângela, eu e a Tati, a gente foi entregar currículo com esperança aí que talvez a vacina voltando, né? Ou voltando não. Talvez a vacina, as pessoas sendo vacinadas, a gente tinha esperança aí de um retorno. Mas as coisas estavam cada vez piorando. Foi onde março começou o tal do lockdown de novo, né? Lockdown. Mas gente, a gente voltou de novo a regredir. Os hospitais cheios de novo, tudo lotado, pessoas em filas, morrendo em filas dos hospitais. Os prefeitos aí, governadores decretando aí lockdown para todas as cidades. Aqui também nós entramos, né? O que foi das 8 da noite às 5 da manhã. E os comércios têm horário para fechar. E aí volta o desespero de novo da gente, né? Esse negócio não vai acabar mais, não vai acabar. As pessoas não respeitam, as pessoas não têm empatia pelo outro, pelo próximo. Então as coisas só piorando. Aí vem a notícia que as escolas de São Paulo começam a se fechar, que o recesso de julho foi passado agora pro começo, né? Porque a coisa se apertou, não tem como tá levando criança, tá essa circulação aí. E aqui em Belo Horizonte, nem sinal de abrir escolas. Então, lá já tava fechando e aqui nem abriu. E aí vem aquele desespero, né, na minha cabeça. Poxa vida, nada de abrir escola, nada de emprego, nada de nada. 1 ano e 3 meses parado aqui, minha carreira indo pro água abaixo, né, tô aí sem chão. Então vai vindo aquele desespero, não meu como de muita gente, né? Acredito que muita gente aí tá passando pelo mesmo processo que eu, ou se não metade, ou então até pior, né? Às vezes o que eu tô falando aqui nem é tão grave, mas eu tô aqui querendo relatar um pouquinho pra vocês. Então veio o desespero, gente, de estar tanto tempo parado sem exercer a minha profissão. Bom, gente, e aí o que aconteceu? Eu achei uma alternativa nova aí de dar aulas particulares, né? Tava todo mundo começando a dar aula, porque não tinha jeito, precisava ganhar dinheiro, precisava distrair a cabeça. E aí a alternativa que eu achei era fazer um folder e publicar no Facebook, nas redes sociais, para quem estivesse precisando. E aí eu consegui algumas crianças, então eu 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, com 1 hora de duração, eu vou na casa da criança e alfabetizo e ajudo aí com as atividades escolares, no que for preciso. Então isso daí foi uma única opção que eu tive aí para estar ganhando um dinheiro aí, para estar distraindo a cabeça, para estar esparecendo aí as ideias. Mas claro, com todos os cuidados na casa da criança, usando máscara, álcool em gel, uma distância longe, tudo isso daí, chegar em casa, tomar banho, tudo mais. Então assim, foi a única alternativa. A gente precisa trabalhar, infelizmente a gente precisa, não tem o que fazer, ficar só em casa esperando. Eu acho que quem precisa trabalhar não tem jeito, né? E no meu caso eu precisava pelo menos estar em contato com a minha área, né? Pra não perder aquilo, a essência de ensinar, porque eu acredito que a gente pode até perder com muito tempo parado, né? A gente perde e desmotiva também. Então foi a alternativa aí que eu consegui para poder gerar aí uns trocadinhos, um dinheirinho aí e esparecer um pouco a cabeça. Aí galera, veio uma outra notícia aqui, né? A gente achou que já tinha acabado, mas não. Que diz domingo, mercados e padarias não estariam abertos. Então aqui domingo, todos os domingos, mercados e padarias por um tempo indeterminado, que eu não sei, iam se fechar. Então quem quisesse comprar, compre no sábado, na semana, se programa, porque ia fechar tudo. Por conta aí do colapso que tá nos hospitais, aqui em Minas também a coisa tá brava, aqui em Belo Horizonte. Então foi uma alternativa aí que eles arranjaram aí de segurar a galera. Então ao invés de melhorar, só piorou. E tudo isso aí acontecendo, a gente só foi, né, ficando em casa, engordando, pirando na cabeça, ficando com crises aí de ansiedade, desespero, todo mundo sem emprego. Ficamos aí, né, gente, só criando doenças, porque ficar em casa o dia inteiro, sem saber o que fazer, é meio triste, né? Mas é melhor você ficar em casa do que você tá aí
se prejudicando e prejudicando outras pessoas. Muitas pessoas perdendo emprego, maridos brigando com a sua esposa brigando com os maridos, né? Porque passa o dia dentro de casa, aconteceu muita violência aí, né? Doméstica, com as mulheres principalmente. E as coisas só piorando aí, né? Lembraram só do vírus e esqueceram das outras coisas aí que estão acontecendo. Principalmente com a mulher, né? A mulher tá mais... virou uma vítima, né? Disso tudo aí, né? Apanhando. Pela pessoa que tá com ela, né? Então é muito complicado essas coisas, só aumentando o índice de violência em casa. Então assim, é meio complicado a gente falar assim, todo mundo tem que ficar em casa. Eu acho que quem pode tem que ficar em casa, né? Não, as pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver e o Estado tem que dar auxílio, né? Pra eles cobrarem que essas pessoas precisam ficar em casa, principalmente quem trabalha. O Estado tem que dar auxílio, acesso à saúde, né, alimentação, uma moradia com dignidade. Então, assim, para quem vive, para quem precisa trabalhar, é muito difícil você falar para esse ser ficar dentro de casa, né? Ele precisa trazer o pão de cada dia da família, trazer tudo. Então, como é que você fala para essa pessoa que ela precisa ficar em casa? Não tem como, gente. Então, para isso, o Estado aí tinha que ajudar, tinha que dar um auxílio para esse pessoal que tem que ficar em casa. Então, não tem como você cobrar muito, né? É uma coisa aí, é meio complicado de discutir, né? É muito complicado de você estar aí falando para a pessoa ficar em casa e ela ter que... E às vezes aquela pessoa, a família daquela pessoa depende só dela para poder trazer o sustento para casa. Ainda mais com essa época aí que a gente tá da pandemia. Então, gente, o que eu posso deixar aqui pra vocês, um recado assim, você que pode ficar em casa, fique em casa, tá? Esse vídeo aqui foi mais pra conscientizar, pra poder dividir aí com vocês, né, um pouco. Então, assim, se você pode ficar em casa, fique em casa, não saia, evite aglomeração, evita tá com a galera. Eu sei que a gente tá querendo, eu também tô louca pra estar com a galera, mas é melhor a gente vivo do que a gente morto, né? Ou então a gente acabar matando outras pessoas que nem tem culpa. Então assim, vamos se cuidar, gente, vamos tomar cuidado. O negócio tá feio, não tá pra brincadeira, cada vez pior, só aumenta, mais aqui no país que a gente vive, que é complicado, que não tem estrutura para receber esse tipo de vírus. A gente sabe que outros países já tá mais tranquilo, mas aqui infelizmente não está. Então a gente tem que ser solidário, pensar no outro, parar de pensar em si próprio, pensar nas outras pessoas que você pode estar levando e esse vírus. Então assim, você que pode ficar em casa, fique em casa, não saia de casa, fique em casa, vai no mercado se necessário, né, fazer as compras básicas, tudo bem. Mas para quem trabalha, infelizmente não tem como eu pedir, né, não tem como a gente pedir isso. As pessoas precisam trabalhar, precisam trazer o sustento, porque não vai cair nada do céu, a gente sabe disso. Então sempre máscara, álcool em gel, antes de entrar em casa, tome banho, sabe, põe a roupa para lavar. Então todo cuidado é pouco, porque o negócio tá lastrando, a gente agora tem a mutação aí do vírus que tá pior ainda. Então assim, a gente precisa se solidarizar um com os outros. Esse momento é de solidarizar. Gente, eu não consigo falar essa palavra. Mas esse momento é pra gente pensar no outro, né? Cuidar do outro, principalmente da nossa família aí, pra que todo mundo passe por essa melhor. A gente não sabe, né, quando isso vai acabar, quando vai terminar. Eu nem sei se isso vai acabar. Acredito que mesmo a gente tomando a vacina, a gente vai ter que tomar todos os cuidados ainda e tudo mais, até vir uma coisa aí eficaz mesmo que acabe com tudo isso. Então acredito que isso ainda vai demorar por um bom tempo. Talvez a gente volte às vidas normais, mas sempre usando essa bendita máscara. Mas antes a máscara do que aquele negócio dentro da garganta, gente. A máscara é simples, você coloca e tá tudo certo. Agora colocar aquele negócio, aquele tubo na garganta é assustador, né? Eu já vi alguns vídeos e é muito triste. Então use a máscara. E a dica que eu dou também é: vamos viver um dia de cada vez, sabe? Vamos sobreviver um dia de cada vez, gente. Não queira viver, não queira já pensar em dezembro, já pensar no final do ano. Não, viva hoje, viva amanhã. Vamos vivendo, que uma hora isso daí vai acabar, a gente vai sair disso daí, se Deus quiser. E vamos sair melhores. Espero, né, que a gente saia melhores, né? Algumas pessoas sim saem, outras piores. Mas essa daí é a vida.
Bom, gente, então é isso daí. Eu queria mesmo relatar um pouquinho da minha experiência juntamente com a pandemia, né? Contar pra vocês o que eu vivi, o que eu tô vivendo e como que tá sendo, talvez aí pra ajudar vocês, pra mostrar pra algumas pessoas que não é só você que tá passando por isso, só você que tá mal. Então estamos todos juntos aí no mesmo processo de adaptação, todo mundo aí com crise de ansiedade, todo mundo louco, mas para mostrar para vocês que estamos todos juntos aí, e não é só você que tá me vendo desse outro lado que tá passando por isso, eu também passo, que a gente não transparece tudo na internet, né? E então a gente passa e a gente não sabe até quando que isso vai se estender. Então mas para um relato aí para ajudar a quem tá passando, e aposto que tem muita gente que tá passando até coisas piores que eu, né? Que isso aqui pra mim, isso aqui o que eu passo é tranquilo, então muita gente deve estar aí, né, passando muitas coisas assim que tá machucando, muita gente perdeu seus familiares. Então não é fácil, gente. Então espero aí poder ter ajudado, compartilhado esse vídeo aí com vocês, um pouquinho da minha experiência. E o que eu tenho pra falar hoje é que quem perdeu seus familiares, meus sentimentos, não é fácil, eu imagino que seja muito difícil você perder a pessoa querida por uma coisa assim, por um vírus, né, que veio do nada. Então assim, meus sentimentos, minha solidarização por todos vocês. E que a gente se cuide, né? Para que outras pessoas não venham a falecer. Tá bom, gente? Bom, gente, é isso. Obrigada aí pelo vídeo de hoje. Foi muito bom eu ter desabafado aqui com vocês. Gostei muito. Fiquei, assim, mais tranquila. E espero ter ajudado aí. Vocês também podem colocar aí nos comentários, falar um pouquinho da experiência de vocês, que eu vou estar lendo. Eu também vou responder. É bom a gente compartilhar aí o que a gente tá passando, né? Pra gente saber que não é só um que tá passando, que tá todo mundo aí na mesma luta, tá? Que eu imagino que tá todo mundo aí bem mauzão. Bom, gente, é isso. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? Pode se inscrever, aperta o botãozinho vermelho que eu sempre estarei por aqui. E também vai lá nas minhas redes sociais, às vezes a gente precisa de um amigo para conversar, eu tô por lá, pode me chamar, a gente conversa, bate um papo legal, beleza, gente? Mas é isso, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até os próximos vídeos, tá, gente? Bye!